chovia. Pois bem, vamos entender como tudo aconteceu. Primeiro, não existe movimento revolucionário, e esse é um movimento revolucionário, sem teoria revolucionária, tá? Sem filosofia revolucionária. Então tá aqui, ó, o iluminismo, né? Aquela ideologia da burguesia própria lá do século XVIII, do século das luzes, que defende o racionalismo, né? Que defende o anticlericalismo, que defende o que mais que defende? A liberdade individual, que defende a separação de poderes, defende a separação de poderes, a representatividade, tudo isso, tá? E essa independência dos Estados Unidos marca o fim do domínio da Inglaterra. Foi a primeira vez na história que uma colônia conseguiu se tornar independente da sua metrópole. E serviria de exemplo, né, para vários outros movimentos desse mesmo tipo que vão acontecer na América. Inclusive, vão acontecer aqui no Brasil. Lembra que nós estudamos a Inconfidência Mineira? Ela é inspirada por esse modelo, né? A independência dos países latino-americanos, tá? Então, a independência dos Estados Unidos mostra que é possível a uma colônia vencer a sua metrópole, tá? 4 de julho de 1776, né? Bem, vamos lembrar de alguns itens aqui, pessoal. Primeiro, a Inglaterra não ligava muito para suas colônias aqui na América. Era o princípio da negligência salutar, né? Por quê? Ora, o norte ali, as colônias do Nordeste ou colônias do Norte, elas estão mais ou menos, eram 13 colônias, né? Elas estão na mesma faixa latitudinal que a Inglaterra, faixa temperada. Então, o que nasce de um lado do Atlântico nasce do outro. Assim, a Inglaterra não tinha nada para vender. Você vai vender batata para quem produz batata, vai vender trigo para quem produz trigo. Não dá, tá? Não há complementaridade, né? Mesmo assim, é que se considerar que havia uma divisão entre as colônias. E essa divisão só é resolvida lá na Guerra Civil, em 1865, 90 anos depois da independência, tá? Então, durante 90 anos, os Estados Unidos foram tendo dois tipos de colônia. As colônias de povoamento da Nova Inglaterra, lá no nordeste dos Estados Unidos, e na região mais ao sul, né, ao sudeste, Geórgia, Alabama, né, aquele pedaço, a partir da Virgínia, né, a partir da Virgínia, nós vamos ter um outro tipo de colônia baseada no latifúndio, na exportação, na monocultura de algodão, anil, fumo e do escravismo. Isso acontece porque no sul o clima é mais quente, né? Aquela região mais ao sul, por conta ali da presença da corrente do Golfo, ali o Mar do Caribe e tal, é mais quente, né, o clima, então permite esse tipo de cultivo, que era, então, um cultivo de exploração, né, eram colônias de exploração, tá, para exportar para a Inglaterra, né, exportar produtos como o algodão, que eu citei agora, o anil, né, para a Inglaterra. Então, havia essa divisão. Mas este grupo aqui das colônias do norte queria independência para desenvolver mercado interno, para voltar à situação de negligência salutar, né, para não ter mais impostos aprovados. E o pessoal do sul queria a independência para poder ampliar seus latifúndios para além dos montes Apalaches, né, para além da região ali dos montes Apalaches, para uma área que a Inglaterra estava proibindo a colocação de novos latifúndios, né? E o latifúndio, o plantation, né, pela própria lógica dele, ele tem que ir se ampliando continuamente. Então, por motivos diferentes, os dois grupos queriam independência, tá? Aqui, ó, território das 13 colônias é o que está em rosa, né?
Então, essa área aqui que é a área das 13 colônias, da Geórgia até a região aqui de cima, né, New Hampshire, né, Massachusetts, tá? Essa parte aqui de cima. Então, colônias do Nordeste e colônias aqui do Sudeste, tá? Essa região que está em laranja aqui, ó, eram territórios britânicos desde que a Inglaterra venceu o Canadá na Guerra dos Sete Anos, tá? A Flórida pertencia à Espanha, né? A Flórida pertencia à Espanha, a Louisiana pertencia à Inglaterra. Os latifundiários estavam interessados no sul, nesse pedaço aqui, ó, que os ingleses estavam naquele instante reservando para os índios, né? O que hoje seria o meio oeste americano, né? Então, nós vamos ter aqui a, 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 a transferência de população e tal, depois da independência, para essas áreas mais para o interior, a oeste dos Montes Apalaches, tá? Vamos lembrar que houve uma guerra, a Guerra dos Sete Anos, entre a Inglaterra e a França, com conflitos aqui também na América, né? Então, os colonos canadenses, franceses, né, contra os colonos norte-americanos, tá? E a Inglaterra ganhou, com o apoio dos colonos aqui dos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos. E daí, professor? E daí que esses colonos voltaram para suas terras com armas, e daí que esses colonos, armas que eles podiam usar depois para caçar, para se defender, né? Armas que esses colonos podiam utilizar depois contra os próprios ingleses. E além disso, eles passam a saber a tática dos ingleses, a disposição dos batalhões ingleses, o tamanho das fortalezas inglesas, etc, etc. Isso vai ajudar depois na Guerra de Independência. Embora a Inglaterra tenha vencido o conflito, ela saiu do conflito com muitos prejuízos, né? A guerra geralmente, num primeiro momento, ela dá muitos prejuízos. Então, a Inglaterra decide, primeiro, para ampliar seus mercados por conta da Revolução Industrial, e segundo, para compensar os efeitos nocivos da guerra, aumentar os impostos lá nas suas colônias. É o fim da negligência salutar, tá? É o fim da negligência salutar. O grande símbolo do fim da negligência salutar são essas leis aqui, ó, os atos Townshend e as leis intoleráveis, né? Ó. Então, impostos sobre o açúcar que os colonos traziam lá do Caribe, né, e vendiam às vezes para a própria Inglaterra, né? A lei do selo, né, o chamado Stamp Act, tá? Então vocês veem tudo depois de 63, né, da Guerra dos Sete Anos, tá? Então o Stamp Act, todas as mercadorias, até as cartas de baralho, né, até os baralhos tinham que ter um selo, senão era contrabando, e é claro, quem vendia esse selo era a coroa inglesa, né? Os atos Townshend é um conjunto de leis para aumento dos impostos, né? Um conjunto de leis para aumento de impostos, que, aliás, esse conjunto de leis para aumento de impostos, os atos Townshend provocaram uma grande reação lá dos colonos norte-americanos, né? Veja só, os americanos, os colonos norte-americanos, moradores da cidade de Boston, né, durante o carnaval lá, né, eles se disfarçam de índios, disfarçam, se fantasiam de índios, né, e invadem um navio inglês que estava ancorado no porto de Boston e pegam a carga desse navio, que era uma carga de chá, que era um produto que os colonos ganhavam bastante dinheiro e pararam de ganhar por conta dessas restrições mercantilistas, etc. Pegaram essa carga de chá e jogaram ao mar. É, foi a festa do chá de Boston. Eu não sei se vocês já tomaram chá de Boston alguma vez, mas a festa do chá de Boston fez com que a Inglaterra cercasse a cidade de Boston, passasse a exigir que os colonos pagassem pela carga de chá que eles tinham jogado ao mar.
Os colonos não se conformaram com isso e começaram a fazer uma série de manifestações contra a ocupação militar de Boston pela Inglaterra. E, em algum momento, alguém disparou um tiro, né? Algum soldado inglês disparou um tiro. Foi o chamado Massacre de Boston. Foi Boston que voou para todo lado, gente, né? Olha aí, ó. Então, o Massacre de Boston marca claramente um rompimento, né? Marca claramente um momento aí de inflexão das forças, né? Quer dizer, está claro que os interesses da Inglaterra e os interesses dos norte-americanos não são os mesmos. Deslancha, então, de fato, o processo de independência, né? Olha aqui os colonos, né? Vestidos de índio aqui, né? Jogando a carga de chá no, no mar, né? E aqui os soldados ingleses disparando contra os habitantes de Boston, né? É o massacre de Boston. Bem, os colonos então decidem mandar o seu protesto para a Inglaterra, para o rei George da Inglaterra. O rei George da Inglaterra recebe aquele pedido com um certo ceticismo, né? Quer dizer, como que esses caras estavam pedindo isso? Eles fazem isso aqui, ó, uma revolta pela representatividade, porque na Carta Magna lá da Inglaterra está escrito assim: não será cobrado nenhum novo imposto sem que a pessoa que vai pagar o imposto esteja representada na hora da votação desse imposto. Nenhuma taxação sem representação. Mas o rei da Inglaterra não liga, né? Ele diz em inglês fuck you, que significa eu não ligo para vocês, né? Bom, os colonos então se reúnem, os representantes dos colonos se reúnem no primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 74. Veja, não é o segundo, ainda é o primeiro, hein? Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E o que que eles votam ali? Primeiro, o fim, ó, o fim das leis intoleráveis, né? O fim das leis intoleráveis. O rei diz de novo aquela palavra em inglês que significa não ligo, né? E aí começa a Guerra de Independência. Para comandar as forças coloniais, os colonos, né, para comandar o exército colonial, os colonos norte-americanos escolhem um fazendeiro da Virgínia que tinha servido durante a guerra, lá na Guerra dos Sete Anos, né, na guerra contra a França, o George Washington. George Washington vai ser depois o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Tem uma série do History Channel muito boa, falando sobre a carreira do Washington e tal, como ele tentou servir ao exército inglês e, e o rei não deixou, né? Né, e depois ele vai para o lado dos colonos. Bom, em 1776, aí sim, 4 de julho, me lembro bem, 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, os colonos decidem pela sua independência, né? Quem escreveu foi esse cara aqui, Thomas Jefferson, né? Aí, ó, Thomas Jefferson, que era um iluminista, né? Era um filósofo, junto com Benjamin Franklin, John Quincy Adams, né? Os caras muito importantes ali, eles assinam então a Declaração da Independência com base na divisão de poderes do liberal John Locke, né? Nós já estudamos aí um pré-iluminista, né? Fortemente. E também a influência de Montesquieu na Constituição pela divisão de poderes. Bom, os inimigos da Inglaterra aproveitam para dar o troco, tá? Através dos colonos, apoiando os colonos. E aí, a França, que tinha perdido a Guerra dos Sete Anos, a Holanda, que estava disputando com a Inglaterra ainda naquele momento o poder dos mares, a Espanha, que estava também de olho, né,
na ação da Inglaterra na Guerra de Sucessão Espanhola, apoiam os americanos. Inclusive, os franceses mandam um general, o general Lafayette, para ajudar na guerra e tal. E depois da capitulação de Appomattox, né, nós temos aí a vitória em 1783 dos Estados Unidos, na Primeira Guerra de Independência. Vai ter uma Segunda Guerra de Independência no início do século XIX e os americanos vão ganhar de novo. Os britânicos assinam o Tratado de Paris e aí nascem os Estados Unidos da América. Olha aí, sua primeira Constituição, primeira e única, né? Está em vigor até hoje, com algumas emendas, né? Primeira emenda, segunda, sexta emenda. Então tá lá. Uma república federativa com grande autonomia para os estados. Os estados realmente têm autonomia para aprovar impostos. Tem estado que mais liberal, né, que nem a Califórnia, por exemplo. Tem estado em que a maconha é liberada, como o Arizona. Tem estado que aplica pena de morte quase tanto quanto a China, que é o Texas. A divisão de poderes, o sistema de pesos e contrapesos, né? Típica lá do Montesquieu. Só o poder pode limitar o poder, né? Então você tem o Congresso, tem o Poder Executivo, que é o Presidente da República, e a Suprema Corte. O direito amplo à liberdade de expressão, o direito amplo à liberdade individual, né? Inclusive o direito à crença, etc. Todos com igualdade perante a lei e todos com direito à propriedade. Lembrando que o voto ainda era baseado na renda, né? Era o voto censitário, o voto não era para todo mundo, não. Isso aí vai acontecer só lá no século XIX, né? Então, índios, negros e mulheres não podiam votar, tá? O voto ainda não era livre. Isso só vai acontecer depois de uma série de lutas. E aí, lutas políticas, né? Alguém tem um e-mail da Tamara. Bom, não tem problema. Vamos lá. Juliana, não tem problema. A internet hoje ela está complicada. Ó, surge aí os Estados Unidos, tá bom? Na aula de amanhã, nós vamos ver uma coisa interessantíssima, que é a revolução industrial, né? Então, é um segundo movimento da burguesia para consolidar e conquistar o seu poder, a revolução industrial, certo? Então, é isso. E na semana que vem, nós começamos a terça-feira, a quarta-feira, com a Revolução Francesa e quinta-feira a correção de tudo isso. Tá? Tchauzinho e até a próxima aula amanhã. Tchau, professor. Namastê. Até a próxima. Namastê. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Namastox.